Boa noite, pessoal. É, Boa noite para quem vai entrando. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, quem já está entrando e também ir dando início à apresentação. Boa noite, Milene. E aí, eu me chamo Rubens Alves e atualmente estou como presidente da Liga Acadêmica de Segurança do Paciente da Unilab, a LIASP. E hoje a gente veio estar aqui conversando um pouco, né, sobre a nossa atual situação e vamos estar juntamente, como posso falar, uma live colaborativa entre o grupo de pesquisa GPEX e a Liga LIASP. E aí vai estar com a gente é, a Vitória Thalia, estou chamando ela agora. Oi, Lígia, Júnior. E aí, Vitória, boa noite. Vitória? Oi, tá me ouvindo? Pronto, estou ouvindo. Eu já me apresentei, agora você pode se apresentar. Boa noite, gente. Eu sou a Vitória. Eu sou aluna de enfermagem da Unilab, como o Rubens, e faço parte também da Liga de Segurança do Paciente. Eu sou a diretora de pesquisa e extensão e também faço parte do grupo de pesquisa e extensão e qualidade dos serviços de saúde, que é o GPEX, né? E aí, Rubens, Oi, pronto. É, Acho que a conexão com a Vitória deve ter caído, aí a gente vai dar início, né? Muitos, né, dos nossos seguidores perguntavam, né, por que a gente não tinha iniciado a série de live. E aí é porque a gente estava planejando todo o processo de planejamento, e junto com a live a gente está trazendo uma notícia. Então, assim, quem entrou, continue até o fim, que a gente vai estar anunciando uma surpresa no final. Vamos só aguardar um pouquinho enquanto a Vitória entra. pronto? Pronto? Pronto. E aí, como eu estava falando, Vitória, um pouco sobre nosso planejamento, né? Por que, que a gente demorou um pouco tá realizando a série de lives da Liga, sempre teve visto que é uma tendência atualmente em tempos de pandemia. Exatamente porque a gente planejou algo, né, para no final dessa live a gente estar divulgando com vocês. Então, quem estiver entrando, por favor, que no final a gente vai estar aqui anunciando algo que eu creio que todos irão gostar. Né? E aí, o nosso tema de hoje é um pouco que envolve a questão da segurança do paciente e também a questão atual no qual a gente convive, que é a pandemia do novo coronavírus. Então, nós temos como tema como manter os princípios de segurança e qualidade em tempos de Covid-19. Né? Não dá para falar de segurança do paciente sem estar também falando de qualidade no cuidado. O que é que vem ser essa qualidade no cuidado? Né? A qualidade no cuidado está muito direcionado o grau com que os serviços de saúde têm para aumentar, né, a chance de ter uma resposta positiva, né, com base no conhecimento científico. Né? E dentro do contexto da qualidade dos serviços de saúde, a gente tem alguns atributos, dentre eles a segurança do paciente, não é isso, Vitória? Isso. Como o Rubens falou, Rubens, só me confirma se tu tá me ouvindo direito, porque como eu tô com fone, Sim,
Tá? Pronto. Consigo ouvir. Certo. Como o Rubens falou, a qualidade do cuidado ela tem 6 atributos. A gente não vai detalhar porque não é o objetivo da live. Aí, vou citar aqui para vocês, né? Equidade, eficiência, oportunidade, cuidado centrado no paciente, efetividade e segurança, que é o nosso objetivo de conversar aqui hoje, né? Que é justamente a relação entre a qualidade do cuidado e a segurança do paciente. E aí, falando um pouco mais sobre a segurança do paciente, né? Existem muitas definições, mas geralmente a gente adota a definição da taxonomia internacional, que é da Organização Mundial de Saúde, que é reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Como assim, né? Por exemplo, um paciente chega ao serviço de saúde para tratar de uma doença e ele sai de lá com outro problema. Então, isso afeta a segurança do paciente dele, né, como paciente. E o que seria esse dano? O dano, ele é qualquer comprometimento de estrutura ou função do corpo. Então, uma lesão, alguma parte removida. Então, o objetivo da segurança do paciente é evitar que esses erros venham a acontecer de alguma forma. Pronto. E complementando, Vitória, com o que tu falou, quando a gente fala de segurança do paciente, segurança no cuidado, na qualidade ao paciente, exige muito que a gente tenha uma visão ampla, né, uma visão única e sistêmica, né, que é o termo mais utilizado dentro da segurança do paciente, que é exigir ter uma visão sistêmica. E aí, se eu fosse questionar a vocês que estão aí, por exemplo, como manter essa visão, né, essa visão única em tempos de pandemia, como essa que nós estamos correndo agora do novo coronavírus, né? Porque, assim, infelizmente, é difícil ter essa visão única. E por isso que é preocupante a questão da segurança do paciente e muito relevante que seja discutido. Porque, já que a gente não consegue ter uma visão única, tendo visto que o próprio comportamento do vírus, que ele vem sofrendo mutações, e estamos falando de uma doença que surgiu há poucos meses atrás, ou seja, no final de dezembro do ano passado, e somente em março, né, que a OMS declarou a pandemia. Então, assim, as informações sobre a doença, elas são muito voláteis, cada dia ela vai se atualizando. Então, isso daí vem se tornando um dos principais desafios quando se fala na qualidade e segurança no cuidado à pessoa. Isso, e aí, justamente por isso a gente resolveu ter como tema da live uma pergunta, né, que seria como manter os princípios de segurança e qualidade em tempos de Covid. E aí, falando de qualidade e segurança, como eu já falei, né, no início, a segurança do paciente ela é um atributo da qualidade do cuidado. Então, a partir de elementos da qualidade, a gente vai ter que realizar algumas coisas para manter a segurança do paciente na instituição de saúde. Então, por exemplo, é muito importante a gente conhecer, padronizar e implantar melhores práticas. Como assim? É importante que os gestores e os profissionais conheçam as práticas realizadas dentro da instituição de saúde e façam uma padronização de práticas melhores. Então, buscar as melhores evidências para que, assim, as práticas sejam padronizadas. Então, um exemplo que a gente tem na enfermagem, por exemplo, são os procedimentos operacionais padrão que existem para os procedimentos e que variam de instituição para instituição, até porque tem que ser levado em consideração o cenário daquela instituição. Então, um procedimento não se aplica necessariamente a todos. Então, é avaliar aquele cenário, avaliar as estruturas e, a partir disso, construir procedimentos padrões para que o atendimento seja realizado com as melhores práticas, né, com uma qualidade maior. E é exatamente isso, né? A necessidade desse conhecimento e dessa padronização, quando se fala de segurança do paciente,
esse conhecimento e esse padrão que existe dentro da qualidade do serviço de saúde é exatamente para quê? Para reduzir a variabilidade e eliminar as más práticas, né? Porque, assim, em tempos de pandemia, cada dia que se passa uma informação nova. Então, assim, é necessário que gestores, quem está na linha de frente, tenham conhecimento desses parâmetros. E assim, consequentemente, a gente vai aumentar a segurança dos processos. E aí, gente, outros pontos importantes, depois que você padroniza essas práticas, é analisar se elas funcionaram. Então, você vai avaliar o desempenho dentro da instituição. Quando eu falo você, pode ser tanto você gestor quanto você profissional. Porque é importante que, enquanto integrante ali daquela equipe, você também faça a sua parte e avalie o que está acontecendo. Mas, geralmente, quem faz isso são os gestores. Mas aí, avaliar o desempenho daquilo que foi implantado. Então, está dando certo aqueles procedimentos que foram implantados? E depois de avaliar esse desempenho, propor melhorias, porque sempre pode ser melhorado. E aí, existem algumas ferramentas, né? Então, por exemplo, avaliar os indicadores, no nosso caso, a gente está falando de segurança do paciente. Então, avaliar esses indicadores de segurança e, a partir disso, ver em que pontos podem ser melhorados. E é exatamente isso que tem sido um dos pontos também que tem chamado a atenção, com que a gente vem observando e estudando, é que precisa-se ter um conhecimento, né? Ou seja, sobre esse monitoramento, sobre os dados, para quê? Para que se monitore, analise e proponha melhorias. É impossível gerenciar algo que a gente não conheça, né? E aí tem sido um dos desafios esse monitoramento, né? Como é que eu vou propor medidas sobre algo no qual eu não conheço? Então, visando dentro desse contexto, né, surge a necessidade de sempre estar o quê? Analisar os dados no qual a gente tem sobre a doença para propor melhorias. Isso. E aí, além disso, é muito importante aumentar o conhecimento dos profissionais que trabalham sobre os processos. Então, qualificar essas pessoas, né? E uma coisa importante que se liga muito às etapas anteriores. Podem ser feitos fluxogramas dos processos. Então, como eu falei, né? Se a gente padroniza esses processos, podem ser feitos fluxogramas para que você tenha registrado aquilo que foi feito para futuras comparações. E uma outra forma de análise de desempenho também, que até entra nessa parte de aumentar o conhecimento dos processos, são ferramentas como o próprio diagrama de Chikawa, que eu não sei se vocês conhecem, mas é basicamente uma linha, né? Não sei se o Rubens vai falar sobre isso, mas basicamente uma linha que você elenca, você identifica um erro. Então, por exemplo, na minha instituição estão ocorrendo muitos erros de administração de medicamento. Então, eu vou elencar, através desse diagrama, o que pode estar causando esses erros. Então, é uma forma de aumentar o conhecimento da sua equipe sobre o processo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, propor algumas melhorias, né? E aí existem outras ferramentas que variam de acordo com a necessidade da instituição também. E aí, a questão de estar conhecendo sobre isso aí, conhecimento sobre os processos, ele vai o quê? Qualificar pessoas. E se eu qualifico pessoas, consequentemente, a gente vai estar aumentando a eficiência do cuidado. Então, a gente pode ver que não dá para falar de qualidade do serviço de saúde sem estar falando da segurança do processo, porque uma coisa está inteiramente ligada à outra. E aí, agora voltando um pouquinho, né, trazendo para a atual conjuntura que a gente está enfrentando, se a gente fosse apontar alguns pontos críticos no enfrentamento da pandemia, a gente poderia citar alguns, e aqui a gente vai destacar alguns para vocês. Por exemplo,
Um dos pontos críticos que a gente tem observado desde o início da pandemia é a questão da continuidade dos serviços essenciais. Por quê? Né? Nós temos um país, né, vamos focar aqui, por exemplo, na população idosa. Segundo pesquisa recente, 70% dos idosos têm pelo menos alguma doença crônica com ele, né? É portador de alguma condição crônica de saúde. E isso, né, com o advento da pandemia, os próprios serviços de saúde têm gerenciado o seu foco, principalmente, para pacientes críticos. E isso tem feito com que esses pacientes crônicos que necessitam da continuidade do cuidado adiem, que muitas vezes eles deixam, né, de ter esse serviço ofertado, seja por falta de acesso ao sistema, ao serviço de saúde, ou até mesmo pelo medo, né? Porque muitas vezes o medo da desinformação, né, tem feito com que muitos pacientes tenham deixado ou adiado esses cuidados. Cuidados, incluindo, inclusive, os cuidados preventivos. Isso vem gerando uma série de preocupação. Por quê? Né? Que é o que é chamado por especialista em cuidados primários como a terceira onda da pandemia, que é o quê? São exatamente esses pacientes, né, que não estão acompanhados, né, tendo a continuidade da sua condição de saúde, possa vir complicar. Porque vale lembrar aqui que uma condição crônica, como diabetes, hipertensão, é um fator para o agravamento do novo coronavírus. Então, assim, é uma preocupação. Né? E um outro ponto que a gente tem observado, principalmente no início da pandemia, foi a necessidade do aumento do atendimento. Ou seja, foi comum a gente ver no início da pandemia, e ainda está em alguns estados, a questão dos gestores estaduais, visando o quê? Medidas para ampliar a sua rede de serviços, como aumento de leitos de enfermarias, leitos de UTIs. Então, isso daí foi um dos desafios que está sendo enfrentado com essa nova pandemia, né, da Covid-19. E aí a gente pode citar, por exemplo, a questão dos suprimentos, as questões do EPI, problemas, né, um ponto crítico também é a questão laboratorial, né, a questão da importância da testagem em massa, a demora do resultado. Então, tudo isso aí são fatores que tornaram um ponto crítico e desafiador ao tocante do enfrentamento da pandemia. E aí a gente pode citar também, como ponto crítico, a questão das equipes de saúde, né? Porque, assim, é crescente o número de profissionais que vem se contaminando com o novo coronavírus. Isso faz com que esse profissional se afaste do trabalho. E aí a gente vai ter o que a gente chama da limitação da equipe de saúde. Então, isso daí é uma preocupação. Né? E aí tem a questão do manejo, né? O manejo dos casos, porque, como sabemos, dito anteriormente, é uma doença nova, que os protocolos de manejo do paciente vêm a cada semana, consequentemente vem mudando, né, de acordo com o que vai se obtendo informação sobre a doença, vai mudando o plano terapêutico, o plano farmacológico, até mesmo o cuidado com o paciente. Então, tudo isso aí combina, né, nos pontos mais críticos que a gente pode citar. E, além disso daí, também tem a questão do monitoramento, né, porque, assim, apesar da alta taxa de subnotificação, que já é um problema grave, porque é importante conhecer para propor melhorias. Não se pode, por exemplo, gerenciar algo no qual eu não conheço. Então, assim, se a gente fosse resumir a questão do monitoramento, a gente poderia dizer que durante a pandemia a gente tem dois inimigos. O primeiro é a questão do inimigo invisível. E o outro é o que cega. Né? Deixa eu explicar esses termos. O inimigo invisível é o próprio coronavírus. Né? E o inimigo que cega é o inimigo da desinformação. Por quê? Porque a falta de desinformação, a falta do monitoramento, né, da divulgação de dados corretos,
consequentemente, vai ter o quê? Vai ter um peso lá na ponta, vai afetar não apenas os gestores, né, na questão de propor melhorias, mas também tem influência, inclusive, na sociedade, que é o mais importante, que é o relaxamento das é, medidas preventivas. Então, tudo isso daí exige o quê? Um plano de enfrentamento. Né? E esse plano de enfrentamento a gente conheceu como os comitês de enfrentamento ao novo coronavírus. E aí a gente pode estar falando agora um pouco do SUS, né? Porque, graças a Deus, né, a gente tem um sistema único de saúde que até o momento vem se comportando, vem conseguindo abarcar, né, apesar de dificuldades, mas a gente vem conseguindo enfrentar. Isso. E aí, além dessas questões que o Rubens falou, né, a gente tem uma outra questão que, com a pandemia, foi necessário o aumento do atendimento, né, a expansão do atendimento. Como assim? Os hospitais que já atendiam pacientes graves ou não graves, né, precisaram aumentar a quantidade de pessoas atendidas. Então, a gente vê hoje, em boa parte dos estados, os serviços quase que 100% completos, quase com 100% dos leitos ocupados. Só que a questão é, com a expansão do atendimento, a qualidade assistencial foi mantida ou ela diminuiu? E para isso a gente levantou alguns questionamentos. Então, por exemplo, a área está segura no que se refere a equipamentos e pessoas? Então, todo mundo está bem equipado? Todos estão usando os equipamentos de proteção individual adequadamente? A área como um todo está sendo higienizada? Os protocolos estão sendo seguidos? E aí, justamente falando dessa questão do protocolo, né? Existem protocolos de triagem de acordo com a gravidade. Então, a gente vê que o Ministério da Saúde, ele lançou alguns protocolos, né? Os protocolos de manejo de acordo com o nível de atenção. Mas será que, com o volume de atendimento, com o volume de pessoas que procuram serviço de saúde, esses protocolos estão sendo seguidos adequadamente? Então, são questões que a gente tem que observar para que a qualidade ela seja mantida e, ao mesmo tempo, a segurança seja mantida. Outra questão nós temos profissionais experientes na linha de frente, porque eu acho que, como vocês já devem saber, o Ministério da Saúde convocou, né, recém-formados, permitiu que estudantes de algumas áreas da saúde se formassem antecipadamente. E aí a gente tem que ver, não é questão de falta de conhecimento, mas é de falta de experiência. Será que aquele profissional recém-formado vai conseguir lidar na linha de frente com aquele profissional, com aquele paciente crítico? Então, essa questão da experiência pode ser um ponto muito importante. Então, profissionais que estão aí há muitos anos no serviço, eles vão saber lidar provavelmente melhor com aquilo. Óbvio, gente, que eu não estou generalizando. Mas é a gente tentar entender se aquele profissional que se formou recentemente vai prestar o mesmo atendimento daquele profissional que trabalha naquele serviço de saúde ou naquela área há mais tempo. Então, por exemplo, ventiladores mecânicos ou equipamentos como um todo, né? Será que a gente tem profissionais capacitados para lidar com esses equipamentos? Será que os profissionais recém-formados vão ser capazes disso? E não só isso, tem toda a questão da saúde mental, dos profissionais, né? A gente tem muitos profissionais que adoeceram, que passaram por isso. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração se mesmo com esse aumento a qualidade foi mantida, a qualidade diminuiu, como é que funcionou. Então, são pontos importantes para serem observados. Exatamente. E aí, o que me preocupa também com essa expansão do atendimento, é que, de acordo com o que vai expandindo, a qualidade, infelizmente, vai reduzindo. Né? E uma das medidas que vem sendo tomada pelo governo do Estado, né, de muitos estados, é o quê? É a expansão da questão de leitos de UTI para hospitais do interior. E aí o que preocupa será que lá, né, nós temos profissionais
experiente em cuidados críticos, né? E aí isso vai expondo cada vez mais a questão da segurança do paciente e da qualidade do cuidado. E aí, né, se fosse para a gente apontar, por exemplo, dentro da linha de segurança do paciente, apontar qual é o ponto mais crítico dentro da segurança do paciente, a gente poderia estar apontando a questão da comunicação, né? Ou seja, a comunicação tem sido um dos pontos mais críticos que a gente tem observado dentro do contexto ao analisar a questão da segurança, seja a comunicação entre profissional e profissional, entre profissional e paciente, inclusive a comunicação como um todo tem sido um dos pontos críticos que nos preocupa, né, no que se refere à segurança do paciente. Isso. E aí a gente pode observar isso em casos que a mídia tem noticiado, né? Então, tem se tornado comum, infelizmente, as notícias de trocas de corpos, por exemplo, porque não foram identificados. E aí fica a pergunta, né, de quem é a culpa do corpo ter sido trocado. E na segurança do paciente, a gente fala de um negócio chamado cultura de segurança, que não existe, não é uma cultura punitiva, a gente não tem que encontrar um culpado, mas sim encontrar o motivo, né? Por que aconteceu? Então, existem relatos de que, ao longo de todo o processo, foi identificado corretamente e aí, na hora de enterrar, perceberam que estava trocado. Será que foi no serviço de saúde? Será que foi quem transportou? Então, assim, não existe, é necessário fazer uma avaliação do todo, do porquê que aquilo aconteceu. E, ao mesmo tempo, até como o Rubens falou, né, a questão dos dados. Nessa semana que passou, o Ministério da Saúde retirou do ar o site que informava o número de mortos. E aí o site já está de volta, mas com a nova roupagem. Não sei se mudou, mas a última vez que eu tinha visto, só vão ser informados casos novos, não vão ser informados os casos totais. E aí, ao mesmo tempo, instituições internacionais, pelo Ministério ter tirado do ar, não vão contabilizar, não vão mostrar a contagem dos casos do Brasil. E aí, isso gera mais desinformação, porque a gente mora no interior, então a gente já sabe que existem dúvidas dos números de casos. E aí, mais essa questão, então isso já alimenta outra questão, que são a questão das fake news, né? Das notícias falsas. Então, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente se comunicar, já é mais uma medida de combate, né? E aí outras questões são falhas nos testes, duplicidades nos testes e a própria comunicação, como o Rubens falou, entre profissional e paciente. Então, a gente vê muitos relatos também de parentes de pessoas que estão internadas que não recebem notícias. Não que isso seja culpa do paciente, é do sistema, é da instituição ali. Mas como é que isso poderia ser melhorado? Poderia ser usado algum tipo de sistema para essa comunicação? Para os parentes terem mais notícias? Então, são situações que, mesmo a gente estando no meio do caos, tem que ser pensadas. E que são importantes, né? Para que não continue acontecendo o que já está acontecendo, que é o mais grave, que são as trocas de corpos. Então, tanto corpos trocados, como corpos desaparecidos, que ninguém sabe para onde foi. E nessa questão da troca dos corpos, eu acho que, na minha opinião, mais grave é que já aconteceram casos mais no início da pandemia, de corpos de pessoas de uma pessoa que não teve Covid por uma pessoa que teve. E aí, será que as medidas foram tomadas corretamente? Se não, será que isso não prejudicou mais pessoas? Então, percebam que a questão não é só aquela pessoa ali, é todo mundo. E a segurança do paciente, ela não vai envolver só o paciente, ela vai envolver o profissional, ela vai envolver a instituição de saúde. Então, assim, são coisas que às vezes a gente pensa como que não vão gerar grandes problemas, mas que acabam gerando e aí vai acumulando
e vira algo muito maior que às vezes sai até do controle, né? Exatamente, né? E aí é aquela questão, para você ver, no caso, você citou o exemplo de corpos trocados, né? Que é erro na identificação do corpo, né? Como a gente pode ver, como a comunicação ela perpassa todas as metas de segurança do paciente, né? Ou seja, sem a comunicação, a gente vai ter o que? A falta da comunicação, a falha. Vão ter pessoas que não estão sendo orientadas corretamente, não para os gestores de quem está na linha de frente. Como propor melhorias se não conhece com o que está trabalhando? Né? E existe também o fato que você citou, que é a identificação correta dos pacientes. Né? E aí, sobre a continuidade, Vitória, a continuidade dos serviços essenciais, né, leva a gente a perguntar, né, o que fazer, né, diante disso. Isso, exatamente. A gente está no momento que, nesse caso da continuidade, a gente tem a recomendação de que não sejam realizadas algumas consultas de rotina, como de idosos, né? Tanto que o prazo das receitas foram estendidos, mas mesmo assim existe a necessidade do cuidado ser continuado. E aí existem algumas estratégias, né? Primeiro, a meu ver, a questão da prevenção e promoção. A gente tem visto alguns municípios fazendo a questão das orientações de porta em porta, sem ter o contato com a comunidade, contato direto, né? Então, os profissionais passam na rua e fazem as orientações, o que eu acho muito importante, né? A gente já citou da questão das informações falsas, então, ter ali um profissional de saúde informando é importante para prevenir e para que as pessoas tomem os cuidados adequados. Mas, assim, a estratégia da questão da continuidade do cuidado, que tem tomado mais proporção, é a questão do telesaúde, né? Tanto que o Ministério da Saúde já permitiu até a telemedicina, né? Os atendimentos médicos por telefone. E o telesaúde ele vai envolver atendimentos tanto online como por telefone daqueles pacientes que precisam do cuidado continuado. Já existem muitos estudos trazendo, até mesmo antes da pandemia, trazendo os benefícios. Então, já foi encontrado que isso aumenta a questão do autocuidado dos pacientes, então aumenta a autoeficácia deles, né, de eles cuidarem da própria saúde. E isso pode auxiliar em algumas coisas, principalmente na atenção primária. Na maioria dos estudos que a gente vê, em boa parte, é realmente da atenção primária, né, para acompanhamento dos doentes crônicos. Pode ser usado também para acompanhar os idosos ou população em geral acamada. E aí, isso pode auxiliar no ordenamento do fluxo das pessoas. Então, se tem alternativa de realizar um acompanhamento de qualidade, então tem que ter uma qualidade, não é só ligar ou mandar mensagem. Isso pode reduzir o fluxo de pessoas no sistema, né? Por isso que está sendo utilizado agora, porque evita que os pacientes vão até a unidade de saúde. E isso até pela questão do afastamento de alguns profissionais. Então, se a gente tem profissionais afastados, a gente pode ter um menor volume de atendimento, né? Principalmente nos municípios do interior. Também a questão da vigilância, no caso da epidemia que a gente tem hoje, né? Os pacientes que são diagnosticados ou têm suspeita de Covid, eles são acompanhados por telefone, justamente para não ter o contato. E, ao mesmo tempo, é uma possibilidade dos profissionais atuarem de forma remota, né? Que envolve tudo que eu falei até agora. Então, tem sido visto como uma alternativa, tanto agora como no pós-pandemia, para atender tanto os casos, as pessoas que estão sendo vítima não, né? Que estão sendo infectadas pelo coronavírus, mas também as outras pessoas que não podem se deslocar até o serviço de saúde por questão de prevenção e para um acompanhamento, né, dessas pessoas. E é uma estratégia muito útil. Então, às vezes,
no caso dos idosos, dos acamados, que não podem ir até a unidade de saúde, e a gente sabe, né, que a gente não vive numa realidade onde existem profissionais suficientes para fazer visitas domiciliares para todo mundo regularmente. Então, é uma estratégia muito interessante que pode se auxiliar muito, principalmente na atenção primária. E aí, a gente pode, por exemplo, pensar no mundo pós-pandemia, né? Como vai ser a linha de cuidado no pós-pandemia. Seria um pouco precipitado eu estar falando, né, afirmar como vai ser a questão do serviço de saúde no pós-pandemia. Mas uma coisa é certa, os serviços de saúde vão ter que se reorganizar, uma readequação, né, dos serviços prestados. E aí, assim como durante a pandemia, a gente tem visto a atenção primária à saúde ser destaque, né, o protagonismo na questão do manejo do paciente, do próprio paciente. Então, assim, tende a atenção primária cada vez mais ganhar importância no mundo pós-pandemia. Né? E ainda, se eu fosse, por exemplo, citar, né, uma das medidas que tende a se tornar cada vez mais visível e importante vai ser a questão do atendimento domiciliar, né? Porque é importante, porque muitas vezes evita do paciente se expor indo até os serviços de saúde. Então, para isso também vai ter que ter toda uma readequação e preparo no mundo pós-pandemia. Isso. E aí a gente chega ao fim, né, do conteúdo que a gente tinha para trazer para vocês hoje. E aí a gente encerra com uma frase que é: investir em segurança não é cumprir a legislação. É, antes de tudo, preservar o ser humano. Sem isso não há nada. Então, é não evitar erros apenas porque é errado, mas porque você vai preservar o paciente dessa forma. A gente, como profissional de saúde, como futuros profissionais de saúde, está ali para cuidar e não para causar dano. Então, é E muito é importante exatamente isso mesmo. então, é muito importante que a gente esteja atento a isso, que aprenda, que estude. Não é complicado. Eu costumo dizer que a segurança do paciente é a coisa mais óbvia que existe. É você não causar dano. Mas, às vezes, passam coisas que a gente não percebe porque acha que é normal. Então, é muito importante estudar, conhecer e se aprofundar, né, nisso, porque a segurança ela vai perpassar todas as áreas. Não é algo isolado, ela vai estar ali na pediatria, na saúde do idoso, na obstetrícia, na atenção primária ou no serviço de atenção terciária. Então, em tudo ela vai estar. É muito importante que a gente aprofunde os conhecimentos nisso para que, assim, a gente preste o cuidado com a maior qualidade possível. Exatamente. E quando a gente fala de segurança do paciente, né, em termos de pandemia, a gente não está falando apenas de segurança do paciente em si, mas da segurança de todos. Então, o correto agora é segurança para todos. E aí, a gente agradece, né, e vamos passar para a parte, né, o segundo momento da nossa live, que é um anúncio que a gente iria fazer, não é isso, Vitória? Eu vou Isso. só programar aqui para não poder pôr. Não vão embora. A gente não terminou ainda. Pelo amor Falta de a parte mais Deus. legal. Eu não estou conseguindo mudar aqui. Acho que pode continuar, Vitória. Pode? Então, gente, a gente tem uma Pode, gente. novidade. É novidade. A gente tem uma novidade para vocês. Quer começar, Rubens? Eu falo depois. Ou não? Não posso Não, falar. pode seguir. Pode. Pode? Pois pronto. A gente tem uma novidade para vocês. Eu tô aqui como paciente seguro, né? Que é o Instagram do GPEX, porque envolve isso, né? Por isso que a gente resolveu fazer essa live. E essa novidade para vocês é o nosso primeiro curso dentro da Aliasp. Então, dentro da Liga de Segurança do Paciente.
Para quem não sabe, o GPEX trabalha com segurança do paciente, né? Eu pesquiso segurança do paciente. E o Rubens também. E aí, a gente resolveu trazer essa proposta do curso para estudantes, profissionais da saúde, quem se interessar, né? O curso a gente escolheu como tema algo que possa ser assistido por todos os profissionais da saúde, que é interdisciplinaridade na segurança do paciente nos diversos cenários do SUS. Então, a gente a gente vai trazer profissionais de diversas áreas, né? Estou antecipando as formações. O curso vai iniciar agora em junho já. A gente vai fazer aulas semanais para vocês. Então, inicia no próximo dia 22 de junho e nós vamos até o dia 20 de julho. A inscrição vai ser gratuita, né? A melhor parte. E nós vamos oferecer um certificado de 15 horas para quem participar. E aí, por que a gente demorou muito, né? A gente estava buscando parcerias, né? Tanto parcerias internas, quando a gente fala internas, nós estamos falando da Pró-Reitoria de Extensão, tendo em vista que a LIASP faz parte do projeto de extensão, então a PROEX, juntamente com o Milab, vai estar nos apoiando. E aí a gente tem uma outra novidade, né, que é uma das mais importantes que a gente conseguiu, a gente considera como uma conquista, né, por meio de contatos, a professora Patrícia, a gente foi intermediando, e aí a gente conseguiu o apoio da Sobrasp. Né? O que é a Sobrasp? É a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Então, a Sobrasp ela vai estar colaborando com a gente, tanto na divulgação do nosso curso, como também em algumas aulas. Por exemplo, a gente vai ter uma professora, né, vou lá dar um spoiler aqui, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Ela é membro da comissão científica da Sobrasp. E aí tem outras parcerias que a gente vai divulgando de acordo com que o pessoal for se inscrevendo. Começa logo agora, terminou aqui, a gente já vai estar lançando a inscrição, e aí no decorrer das semanas a gente vai mostrando as temáticas que serão abordadas. O tema principal é a interdisciplinaridade nos diversos cenários do SUS, relacionado ao tocante da segurança do paciente, e aí a gente fez um compilado, né? A gente fez um compilado pegando diversos profissionais, não apenas enfermeiros, não apenas farmacêutico, mas a gente juntou profissionais que trabalham a segurança do paciente, seja, por exemplo, na obstetrícia, na pediatria, na questão da vigilância também. Então, assim, são uma série de profissionais que a gente selecionou, né? Tivemos a honra, né, deles aceitarem, e a gente vai estar ofertando gratuitamente para vocês, né? E aí, como é que vocês vão fazer para se inscrever? É muito fácil. Terminando aqui, a gente já vai colocar, né, abrir as inscrições, e aí vocês vão ter que seguir 4 passos. O primeiro, seguir o perfil da LIASP. Segundo, vocês vão curtir e compartilhar a foto oficial. Vai estar lá descrito a foto oficial do curso. E marcar um amigo nos comentários. Aí vocês vão preencher um formulário no link que está na nossa descrição, na nossa biografia. Então, seguir o perfil Liasp, curtir e compartilhar nos stories a foto oficial, lembrando que é importante marcar a Liasp para que a gente possa contabilizar, a gente vai monitorar quem está compartilhando, né? E no final preencher um formulário bem simples, que é a questão do nome completo, e-mail, que é para a gente ir dando procedimento à questão da certificação. Né? E vale lembrar que a transmissão ocorrerá por meio do YouTube, né, a partir do dia 22. Então, quem tiver inscrito vai receber o link para ter acesso à aula. Alguma coisa mais, Vitória? Isso. É só algumas coisas, né? A gente não está divulgando inicialmente quem são os palestrantes, mas, assim,
como pessoa que gosta de segurança do paciente, todo mundo sabe, né, que eu gosto muito do assunto. A gente tem profissionais maravilhosos, assim, que eu já tive a oportunidade de ouvir e ver, né? E assim, a gente procurou pessoas que realmente entendem do assunto, né? Expert no assunto. Então a gente vai ter assistente social, vai ter farmacêutico, vai ter enfermeiro, né? Vai ter dentista. Então são pessoas que trabalham com isso e que entendem realmente do assunto ou do SUS como um todo. E aí só uma observação quanto à inscrição. No formulário vai pedir o login do Instagram, né? Que é o nome de vocês no Instagram. E aí, caso vocês indiquem para alguém, para algum amigo que não tem Instagram, é só colocar não possuo. É muito importante porque a gente vai verificar se vocês marcaram a gente no story. Então, se a gente vê que não está marcado, então, por isso é importante colocar lá. Tem um local lá e aí vocês preenchem as informações, tem as instruções lá bem direitinho, então é super simples. E assim, vai ser um prazer. A gente conseguiu realmente grandes profissionais. Por isso demorou tanto, como o Rubens falou, que era para trazer um curso que agregasse muito a vocês. Então, a gente espera que todos participem e que aproveitem muito, porque as aulas vão ser muito bacanas. Exatamente, porque a gente conseguiu parcerias nacionais, né? Porque é de grande valia a questão da Sobrasp estar em parceria com a gente. Então, assim, tem tudo para dar certo. E aí a gente conta com a participação de vocês. Daqui a 5 minutinhos ou menos disso, vai estar postada a foto e vocês já vão estar podendo se inscrever, tá bem? E aí a gente gostaria de agradecer a participação de todos. E aí, surgindo alguma informação sobre o curso, a gente vai disponibilizar também essa live no nosso Instagram. E aí, gente, boa noite a todos. Obrigada, gente, E até mais. por terem assistido. Tchau, Tchau. tchau.